Bom dia, gente. As pessoas têm me perguntado, têm insistido muito para que eu me manifeste sobre a questão de 2018 e como eu vejo, né, a disputa eleitoral, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual, aqui em São Paulo, aonde nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, eu acho que a conjuntura que nós estamos vivendo, o momento político que nós estamos vivendo, é um momento que exige que a gente se recicle, exige que a gente se renove e que a gente preste muita atenção no viés político, nas pautas das pessoas que nós estamos pretendendo votar. Eu acho que nós podemos perceber ao longo de todos esses anos que é muito complicado, é muito difícil a gente resolver pequenos problemas, porque esses pequenos problemas muitas vezes estão atrelados a questões muito grandes que não são resolvidas e que se tornam entraves para a solução de pequenos problemas. A soma desses pequenos problemas nos trazem grandes problemas. Então, eu vou dar um exemplo disso. A questão da violência pública. Muita gente pensa que nós vamos conseguir resolver o problema da violência, da segurança pública, aumentando o policiamento, aumentando a iluminação, diminuindo o trânsito em horários perigosos, né? O trânsito na rua em horários perigosos. Todas essas medidas são medidas paliativas que não dão conta realmente da essência ou do ponto principal dessa questão, que é a questão da pobreza, que é a questão da oportunidade, que é a questão do combate à pobreza, que é a questão do combate à segregação social, ao preconceito, sabe, a exclusão que a questão econômica impõe para tantas pessoas no nosso país. Então, quem são essas pessoas que cometem assaltos? Quem são essas pessoas que roubam casas, que roubam bancos, que roubam carros? Com certeza são pessoas que não encontraram uma alternativa na sua vida, que a vida não possibilitou que essas pessoas estivessem num outro lugar na sociedade, desempenhando uma outra função na sociedade. Essa é uma alternativa que a exclusão oferece. Então, nós temos que aprender a trabalhar com isso. O que é prioridade na segurança pública? É evitar que as pessoas entrem na criminalidade, que as pessoas tenham uma vida criminalizada, que as pessoas cometam crimes. Como nós vamos resolver essas coisas? Com certeza nós vamos resolver essas coisas quando nós acompanhamos de perto locais que são locais de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza e que são lugares que possibilitam o surgimento de seres humanos que, para sobreviver, que para dar conta de todas as coisas que a nossa sociedade demanda de nós, acabam por ter uma vida que não está de acordo com o que nós esperamos do grande pacto social, que nós esperamos da convivência social. Esse é um exemplo. Então, quando nós pegamos essa questão fundamental, que é o combate à pobreza, o combate à exclusão e a criação e a generalização das oportunidades, nós chegamos numa outra questão que nós já falamos aqui, que é a questão da reforma do sistema de seguridade social. Não adianta no Brasil a gente ficar repetindo esse texto da reforma do sistema de seguridade social, que muitas vezes só vai atingir pessoas ou só vai beneficiar pessoas que já tiveram uma vida coberta de privilégios, que já tiveram uma série de privilégios nas suas vidas. Então, a aposentadoria é uma questão importante? É uma questão importante porque nós não temos garantia nenhuma de que nós vamos ter uma velhice digna, de que nós vamos poder viver dignamente, mesmo depois de ter trabalhado toda a vida.
E muitas pessoas vão trabalhar a vida toda e não vão se aposentar. E não vão ter a oportunidade de ter uma velhice digna. Como nós podemos resolver isso é outra questão, né? É a questão de para onde o dinheiro público está indo. Não dá para nós continuarmos lidando com questões como a uberização, né? Vem a questão da Uber, vem a questão da Airbnb, vem a questão dos aplicativos. Nós estamos passando por uma revolução, pela quinta revolução industrial, a quinta revolução do mundo do trabalho, e a nossa legislação, a nossa regulamentação, ela é pós-escravidão, pós-ditadura. Ela não dá conta nem da segunda revolução industrial, da segunda revolução do trabalho. Então, nós precisamos de pessoas que estão extremamente antenadas com essas tendências. Nós precisamos compreender que se nós não disputamos e nós não discutimos uma reforma no modelo do Estado que passa necessariamente pela transformação do Estado, não numa árvore para parasitar, para ser parasitada pelo funcionalismo público, pela sobrecarga do funcionalismo público, nós precisamos digitalizar o Estado, nós precisamos de um Estado smart, leve, upgrade, tecnologizado, que funciona rápido, que funciona bem, sabe, eficiente e com a cobertura, um blinde que dificulte pelo menos, né? Se não impeça, que o nosso objetivo é impedir, mas infelizmente isso depende da índole de cada um, né? E da soma das índoles, mas que dificulte a corrupção, que dificulte esse derrame, esse sangramento, porque cada centavo desviado do dinheiro público é sangue, sabe? São vidas, são pessoas que não vão para a escola, pessoas que não têm oportunidade de comer direito, pessoas subnutridas, pessoas mal alimentadas, pessoas mal educadas, pessoas sem oportunidade de bons trabalhos, pessoas que trabalham clandestinamente, pessoas que trabalham em qualquer coisa para sobreviver, para conseguir comprar comida para dentro da sua casa. Então nós estamos reféns do emprego, estamos reféns do trabalho e pior, temos os nossos cofres sequestrados por pessoas que muitas vezes só conseguem pensar nos seus próprios privilégios e só conseguem pensar nas suas próprias necessidades e negligenciam muitas vezes as suas tarefas e a necessidade de fazer as coisas. Então, tudo isso tem que ser pensado em 2018. É isso que nós queremos ouvir, sabe? Nós não queremos ouvir continuidades de coisas que nós sabemos que funcionam mal, ou coisas que não vão adiante, ou coisas que emperram, que são ilusões. Se nós não pensamos que 2018 tem que servir para montar uma conjuntura política que vai nos conduzir para a reforma política, que vai nos conduzir para o fim dessa palhaçada política que a gente vive, dessas pessoas que só defendem seus próprios interesses e conseguir definitivamente trazer o poder do povo para dentro da democracia e dentro do sistema de república que a gente vive, 2018 vai ser só uma continuidade de toda essa barbárie, de todo esse desmando que nós sabemos como é, que nós estamos acostumados. Então nós precisamos radicalizar sim, nós precisamos pensar sim que o nosso debate de energia no Brasil não pode ser o debate de energia de São Paulo, não pode ser o debate de energia de Belém, não pode ser o debate de energia de Salvador, nem pode ser o debate de energia dos estados também, tem que ser um debate integral. Como é que nós vamos conseguir fazer com que haja uma integração nacional que reduza os custos de tudo que a gente paga? Porque luz e água, nós não deveríamos pagar luz e água. Luz e água é um direito da população, pode ser uma mercadoria, não pode ser vendido para o povo enquanto mercadoria, deve ser vendido enquanto mercadoria para quem produz mercadoria, para quem produz para a venda e para o lucro, e não para os domicílios, e não para as pessoas que muitas vezes
deixam de fazer muitas coisas para manter o mínimo dentro de casa, que é aluguel, água e luz. Essas são as questões que nós queremos ouvir. Nós não precisamos e nós não queremos e não devemos dar oportunidades para pessoas que têm compromissos históricos com o grande capital, compromissos históricos com as pessoas que têm um grande poder aquisitivo, com pessoas que estão historicamente dentro da burocracia do Estado, que fazem parte de linhas aristocráticas e que insistem em participar do processo político público para garantir os interesses das suas categorias. Nós não precisamos de pessoas assim, sabe? Nós precisamos ouvir as pessoas que passam dificuldade. Nós precisamos falar e defender os interesses das pessoas que sabem a dificuldade que elas têm para viver cada dia e que olham para essa reforma do sistema de aposentadoria e nem se veem na possibilidade de ter uma aposentadoria porque nunca tiveram uma carteira assinada, porque trabalham numa barraca, porque trabalham de camelô, porque é perseguido pela polícia, porque a polícia vai lá e arranca todo o trabalho daquele trabalhador e ele tá sem a guia dele de trabalhar, e aí como é que ele vai levar comida para casa? É um cidadão desse que tem sua guia arrancada no meio da rua e levada pela polícia, que pega uma arma e faz um assalto para levar uma janta para dentro de casa, sabe? É disso que nós estamos falando, sabe? Não é como que nós vamos fazer privatização, não é como que nós vamos transformar a escola pública numa escola privada e jogar os nossos estudantes para um sistema de ensino que cria eles para serem funcionário padrão, funcionário do mês, sabe? Para ganhar um bom salário. Porque nós não precisamos de pessoas que estão preocupadas em ganhar um bom salário. Nós precisamos de pessoas que estão preocupadas em como é que a sociedade como um todo vai se transformar num lugar melhor e mais justo para todas as pessoas, mesmo que isso inclua a diminuição dos privilégios de determinadas classes sociais que nós sabemos bem quais são. Então esse é o nosso debate. É disso que nós estamos falando e é isso que nós queremos para 2018. No que diz respeito ao estado de São Paulo, um estado que representa boa parte da economia brasileira, eu acho que nós precisamos pensar em São Paulo como um grande fornecedor. Nós precisamos pensar em São Paulo como um polo de migração de pessoas do mundo todo. Então, transformar São Paulo, criar isenções fiscais gerais, pensar São Paulo enquanto uma possibilidade de uma zona franca de comércio para que a gente possa desenvolver o país inteiro. A gente sabe que todo mundo vem comprar em São Paulo. A gente sabe que a produção agrícola do estado de São Paulo, a agropecuária do estado de São Paulo, abastece boa parte do Brasil. Então, essa produção, o custo dessa produção, o valor do repasse inflacionário, dos impostos, da questão tributária para essa produção, implica numa imposição de valores mais caros ou mais baratos para o Brasil inteiro. Então, pensar um modelo de isenção fiscal diferenciado para o estado de São Paulo, lutar por isso, é garantir que o Brasil inteiro vai poder consumir o que é vendido no estado que mais produz, no estado onde tem mais indústria e produção comercial. Com certeza isso vai diminuir os nossos custos. Além disso, pensar uma reforma urbana agrária, que nós já estamos falando há muito tempo, que integre. Então, por exemplo, no Porto de Belém, qualquer lugar de Belém, que é uma cidade extremamente com vegetação, né, na região amazônica, no Pará, na verdade, toda a região, você pode tomar um suco de laranja por R$1, por R$2. Você pode comprar uma jarra de suco por R$3. Aqui em São Paulo, um copo de suco de laranja custa R$5, R$6. Você pode pagar R$10 numa jarra de suco que em outros lugares do país com certeza você pagaria 3, 4. O que é isso? Isso é o problema do latifúndio improdutivo em São Paulo. A gente precisa abordar isso não do ponto de vista da propriedade
de ter ou não direito à sua propriedade, discutir ou não, mas é uma reforma agrária que garanta que as coisas que vão chegar, que vão ser produzidas, vão transformar a nossa vida de forma que a gente possa ter hábitos saudáveis que são garantidos, porque o preço das coisas saudáveis é barato. Não adianta o médico me proibir de tomar um refrigerante que o 2 litros é R$3 e dizer para eu tomar suco, se o copo do suco está R$6, R$7. A gente não consegue ter uma vida saudável. A gente não consegue ter uma vida saudável, isso estressa as pessoas, isso gera problemas e muitos problemas sociais vão ser causados por causa disso. Então, tudo isso também está relacionado com a possibilidade da gente rediscutir o sistema de transporte que tem mostrado que ele está extremamente vulnerável à corrupção, que verbas que nós sabemos que já chegaram, que já estiveram até nos cofres públicos e já não estão mais, não foram destinadas para as obras que deveriam ser. Então, todo dia, 6 horas da manhã, todo dia, 6 horas da tarde, as pessoas estão lá, passando pelo constrangimento, todos os constrangimentos que estão incluídos nos metrôs lotados, nos vagões lotados, nas dificuldades, nas filas imensas, já chega na sua casa estressado e tudo isso vai contribuir para a diminuição da qualidade de vida. Então eu quero levantar essas questões, eu acho que vocês, todos nós, temos que pensar sobre isso, temos que refletir sobre isso para que 2018 realmente seja um momento de ruptura com todo esse equívoco político estrutural que nós estamos vivendo, para que nós possamos caminhar para um modelo político de representação onde realmente a representação é mais ampla e leva em consideração o interesse dos segmentos que estão mais vulnerabilizados e não daqueles que podem efetivamente pagar para participarem do processo de decisão política. Nós contamos com todos vocês.